Olá, sejam bem-vindos ao Giro em Ação. Hoje nós vamos debater os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, aonde tanto os senadores como os deputados, após a decisão do STF, que proibiu prisão após condenação em segunda instância, querem agora criar uma PEC ou uma lei ordinária que apoia a prisão após segunda instância. Esse é o assunto do Giro em Ação que começa agora. O programa de hoje vai debater os projetos que tramitam no Congresso Nacional, aonde possibilita a prisão após condenação em segunda instância. Depois dessa decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, aonde proibiu a prisão, esse debate não acabou. Hoje o debate está nas redes sociais, no mundo jurídico, acadêmico, por muitos operadores de direito e no Congresso Nacional. A possibilidade, pode ser aprovada uma PEC, é constitucional, não é constitucional, vai ferir o artigo 5º da Constituição? Bom, para abordar essa temática, nós convidamos os doutores Tiago Magalhães Costa, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da UAB Goiás, e o doutor Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior, pós-doutor em Direito Constitucional e advogado e professor universitário. Bom, doutores, antes de nós iniciar esse debate, o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, sugeriu a respeito de uma Assembleia Constituinte. Tá? E no mundo jurídico, tanto advogados, até mesmo parlamentares, como o presidente da Câmara dos Deputados estaduais, tá? Não viu como uma boa ideia. Tá? Antes de nós começar esse debate, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa palavra do presidente do Senado. Então, bom dia a todos os telespectadores da TV Metrópole. Bom dia doutor Tiago. A situação um pouco complicada, um pouco sui generis, porque nós já tivemos 6 constituições no Brasil. Nós estamos aí com a possibilidade, nas palavras do presidente do Senado, de criar uma nova Constituição. Eu vejo isso com pesar, porque a Constituição de 88 é uma Constituição séria, ela preenche os requisitos. Na verdade, o que torna ela de difícil acesso é o próprio exercício dela. Então, nós que somos constitucionalistas, nós não temos essa visão de ser criada uma nova Constituição. Pelo contrário, que seja respeitada essa Constituição. Então, dizendo o presidente, será feito um plebiscito, que é ouvir, nesse caso, a população, e a população deve se manifestar. Então, de antemão, já solicito a todas as pessoas que pensem um pouquinho melhor. Por quê? Nós tivemos alguns retrocessos constitucionais. A questão da prisão de segundo grau foi uma situação que foi posta pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, se a Constituição fosse respeitada, não teria essa discussão. O presidente da República, essa semana, ventilou a possibilidade de modificar a Constituição. Demonstra, ela já tem 103 emendas. Modificar a Constituição para acrescentar uma nova emenda, tornando o STF tendo mais, deixa eu ver, são 11, mais 12 ministros, 23 ministros do Supremo Tribunal Federal, com a possibilidade, nesse caso, de ter um domínio sobre o Poder Judiciário. Isso é um absurdo num país que a gente vive. Então, nós vemos uma situação que a gente precisa realmente refletir, que a Constituição emana do povo e para o povo. E o povo realmente tem que ser combativo a isso. E na sua visão, doutor Tiago? Bom, antes de mais nada, eu destaco que é uma grande satisfação para mim estar aqui, Demonstra, para a gente poder discutir esse assunto. Na presença do doutor Clodoaldo também, um grande nome do direito constitucional. E eu vejo o seguinte, o poder constituinte originário, ele tem que ser exercido no momento de paz, de tranquilidade, no momento em que a sociedade possa realmente expressar a sua vontade. E, infelizmente, o que a gente observa na condição atual da República Federativa do Brasil é justamente um momento de polarização muito grande. A gente vê o quê?
a gente vê uma forte tendência de esquerda e uma forte tendência de direita. Não que não hajam outras, mas essas são as mais expressivas. E eu acredito que se algo acontecer nesse momento, vai tender tanto para um lado quanto para o outro. E na perspectiva constitucionalista, o bom não é nem a direita ou a esquerda ou o centro, mas é o caminho que atenda aos anseios do povo, da população. E, como eu disse, no estágio atual eu acredito que isso não vai acontecer. Então, pessoalmente, sou completamente contra a ideia de uma nova Constituição, né, doutor Clodoaldo? A gente não vislumbra isso. E é isso o que se ventila muito no meio jurídico, na grande maioria. Então, é por esse prisma que a gente analisa essa questão. Doutor Clodoaldo, eu vejo nas redes sociais, até mesmo parlamentares no Congresso, criticando muito o STF, tá? Bom, o que o STF estava julgando ali, se era a possibilidade de prisão após segunda instância, me falha a memória, parece que é o artigo 283 do CPP, é isso? Código de Processo Penal, tá? E esse código, esse artigo, ele foi aí modificado pela Câmara, parece que em 2011, 2011, tá? Então, o STF, colocaram em pauta ali, o STF apenas confirmou algo que o Congresso já tinha decidido. Eu acho que os parlamentares estão equivocados. Em vez de criticar o STF, acho que devia criticar o próprio Congresso, já que não foi o Congresso que elaborou essa lei, o artigo 283, de 2011, correto? De certa forma, o Código de Processo Penal é um Decreto-Lei 3.689 de 41. Então, ele já teve várias alterações, uma principal em 2008 e essa recente em 2011. Com essa modificação, a gente para pensar, primeiro, simetria constitucional. A Constituição Federal fala que ninguém será culpado até o trânsito em julgado. Qual que é o conceito de trânsito em julgado? É aquele disposto na lei ordinária, que é o Código de Processo Penal brasileiro. Então, o legislador, que nesse caso são os deputados e senadores, né, é eles que são os responsáveis, eles que são os titulares para determinar quando é que cabe. Não propriamente o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é o guardião da Constituição. Então, o Supremo tinha que observar o seguinte: a Constituição Federal assegura este ponto, da mesma forma de que o Código de Processo Penal determina este elemento. Se vocês quiserem, deputados e senadores, que vocês apresentem as mudanças, falando que após o segundo grau, ou seja, após a decisão do Tribunal ou do Tribunal Regional Federal, essa pessoa, se for condenada, seja, nesse caso, destinada ao sistema carcerário. Então, a coisa tem que ser feita, demonstra de forma correta. E são os deputados e senadores que têm que chamar para si essa responsabilidade. Não o próprio Supremo Tribunal Federal, nem muito menos o STJ, porque eles são, o Poder Judiciário, nesse caso, que são os responsáveis pelo controle finalístico da lei. E não, logicamente, regulamentar, porque existe a divisão dos poderes. Os telespectadores sabem bem, o Legislativo cria lei, o Executivo executa e o Judiciário tem um controle finalístico dessa lei. Se cada um cumprir o seu papel no Brasil, evidentemente nós teremos, logicamente, um país melhor. A questão é que a gente não tem isso. Então, no caso aqui, o Supremo Tribunal Federal apenas confirmou já o que o Congresso já tinha decidido. Tá? Ou seja, tá, é inconstitucional se o Congresso quiser, que nem o ministro Dias Toffoli colocou a bola para o Congresso. Não é isso, doutor Tiago? Eu vejo assim, a situação é que no momento a regulamentação pelo Congresso Nacional de algo diverso do que já se vem praticando também seria questionável. Por quê? Porque se a gente pegar o conceito de trânsito, não o conceito, mas a ideia de trânsito e julgado que está prevista na Constituição Federal, ela é cláusula pétrea, porque ela está inserida lá no artigo 5º e por disposição do artigo 60, parágrafo 4º, que define o que é cláusula pétrea, não poderia ser alterado por lei ordinária. Isso é uma outra perspectiva. Então, mesmo diante de uma alteração legislativa do Código de Processo Penal, ou do Código Penal, ou de uma lei equivalente que seja para determinar o que seria trânsito e julgado, isso ainda vai ser pauta, ainda pode ser questionado, ainda pode ser objeto de uma futura decisão judicial, tanto os tribunais inferiores quanto superiores, aí passando até pelo Supremo Tribunal Federal. O que de fato resolveria, só que não, na minha perspectiva, não é possível, seria uma emenda constitucional, mas como eu disse, na minha perspectiva não é possível, porque se trata de uma cláusula pétrea, para alterar em si o que seria o conceito de trânsito em julgado, definir-se em definitivo na própria Constituição, mas não é possível.
Então, eu acredito que a gente ainda vai continuar discutindo isso aqui por muitas e muitas vezes e provavelmente sem uma definição em concreto, algo que a gente possa pautar em definitivo. Não é uma questão simples. Veja que nós estamos aqui tratando dois constitucionalistas, cada um nós temos um posicionamento, né, doutor Clodoaldo, similar, mas que diverge um pouco. Então, vai continuar controvertendo. E como nós, existem milhares de pessoas aqui dentro do nosso sistema jurídico que têm opiniões similares, distintas, terceiras vias. Então, é algo muito rico. Nós vamos para o intervalo, mas vou deixar aqui uma pergunta para o doutor Clodoaldo. A cláusula pétrea, qual é o limite dela? Ela não possibilita mudança nenhum ou ela possibilita algumas mudanças que não vêm abolir? Depois do intervalo, o senhor responde. Black Friday no Instituto Maranata. Até 70% de desconto nos cursos superiores de curta duração. Isso mesmo, até 70% de desconto nos cursos de curta duração. Chegou a sua hora de conquistar o seu ensino superior em poucos meses. Faça já nosso curso de gestão em segurança pública e privada. Super desconto de R$ 1.400 por apenas R$ 600 à vista. Não perca essa oportunidade. Vem já para o Instituto Maranata. Faça sua matrícula. Promoção válida de 5 a 15 de novembro. Não perca essa oportunidade. Instituto Maranata. www.maranataedu.com.br. Mulheres com curvas maiores também podem vestir as roupas que sempre sonharam. Cada mulher tem seu próprio estilo e sua beleza. Na Mulher Guerreira Fashion, você encontra peças para qualquer ocasião. Do casual ao chique, aqui você encontra novidades a cada 15 dias. Faça uma visita em uma das nossas 2 lojas e desperte a mulher guerreira e ousada que existe em você. Estamos de volta com Gira em Ação. Acesse o nosso portal giraemação.com.br. Mas, doutor, nós deixamos uma pergunta no bloco anterior. Qual é o limite da cláusula pétrea? Ela proíbe a mudança do texto por completo ou ela permite fazer algum tipo de modificação? Boa pergunta, Demóstenes. O artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, ela delimita o que é cláusula pétrea, indicando lá aquele núcleo que é imodificável da Constituição. Dentre eles, os direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º. Tem uma discussão doutrinária falando que os direitos individuais não são aqueles somente no artigo 5º, também são esparramados. Um exemplo seria a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Está fora do artigo 5º e alguns entendem que isso seria uma cláusula pétrea. Mas, na prática, a gente não pode reduzir o sentido constitucional. O que nós podemos fazer é ampliar o sentido, concedendo mais direitos. Restringir com o intuito de acabar com direitos, isso é tido como cláusula imutável. Então, se for apresentada uma emenda constitucional com o intuito de modificar no sentido positivo, de ir assegurando mais direitos, aí evidentemente, né, nós teríamos ali uma segurança jurídica. Voltando só um pouquinho para o nosso telespectador ter noção, um bloco passado a gente estava comentando sobre a possibilidade de uma nova Constituição, né? Não só a possibilidade, mas realmente a efetividade de ser discutido futuramente essa nova Constituição. Essa nova Constituição, ela vai começar do zero. Então, direitos sociais que foram assegurados, como moradia, né, previdência, saúde, educação, numa nova Constituição podem ser totalmente suprimidos, Demóstenes. Então, o Sistema Único de Saúde pode ser suprimido, já que as pessoas reclamando que o INSS não consegue pagar, vai acabar com a aposentadoria. Da mesma forma, pode acabar com o 13º, pode acabar com o FGTS. Já existe uma perspectiva do governo de acabar com a multa de 40% do FGTS. Então, esse governo, logicamente,
ele veio com uma proposta diferente, uma proposta de retrocesso, como eu disse, retrocesso constitucional. São anos e anos de luta, né, até a gente alcançar esse ideal, que é a Constituição cidadã. Cidadã. Ela completou recentemente 31 anos. É uma Constituição muito nova. Constituições democráticas, Constituição americana, Constituição francesa, elas muito mal são modificadas. Elas seguram núcleos que são imodificáveis, que asseguram ao povo americano, ao povo francês, aquilo que é primordial, que é a dignidade. Doutor Tiago, às vezes eu gosto muito daquele filósofo francês, René Descartes, que diz o seguinte: eu penso, por isso eu sou, eu penso, por isso logo eu existo. O doutor Cláudio abordou um assunto interessante, é uma constituição cidadã, tá? Ela traz direitos e garantias individuais para o cidadão, tá? Ou seja, o Constituinte, né, ele deixou claro lá o seguinte: pode entrar governo, sair governo, entrar alguém com a ideia diferente um da outra, mas esses direitos e garantias individuais é cláusula pétrea, não pode mexer. O povo abrir mão hoje, para uma nova Constituinte, é muito perigoso. Sim, com certeza. É como eu havia dito, eu acho que o momento de polarização não é ideal para que se haja a elaboração de uma nova Constituinte. E mais, a gente vê o sistema constitucional muitas vezes de forma leiga, né, que a pessoa acha que é só a Constituição Federal. Não, não é. A gente tem a Constituição Federal, tem as Constituições estaduais e as leis orgânicas. Então é um sistema harmônico entre si. É algo que a gente vê uma simetria. O que a gente observa no âmbito federal, a gente vê também no âmbito estadual e municipal. A nossa Constituição Estadual completou 30 anos agora. A lei orgânica do município vai completar também aniversário recentemente. Então, veja, dentro dessa perspectiva, se nós abrirmos mão do que já está instituído, a gente tem que substituir por algo novo. E o que é o novo? O novo é reflexo da sociedade atual. A grande probabilidade dentro do que a gente está vendo aí da postura do governo é justamente o fato de desmontar todas as conquistas sociais. Às vezes a pessoa não percebe, mas o que está acontecendo? O movimento para a extinção da justiça do trabalho. Isso é fato, está acontecendo. Qual que é a tendência de uma nova Constituição? Que haja a extinção da justiça do trabalho. Vai passar para a competência da Justiça Federal. O empregado vai perder. Às vezes a pessoa que fala, eu sou um empregador, mas ele é um micro e pequeno empresário. Então, na verdade, o que eu acredito são em adaptações do sistema atual e não extinção. Dentro dessa perspectiva, também os direitos sociais, a tendência é que sejam todos reduzidos, que a gente já vê isso acontecendo. A política armamentista do governo, que foi um fiasco, ele está trabalhando em cima de decretos que são todos inconstitucionais. Então, a tendência também é que isso seja alterado. E eu te pergunto, eu quero usar uma arma, você quer usar uma arma, ou você quer deixar que outra pessoa use essa arma de forma indiscriminada? Então, ou seja, são reflexões, são fatos que a gente precisa levar em consideração antes de adotar essa postura de eu quero uma nova Constituição, ou eu quero adequar o modelo que já está vigente. Pessoalmente, eu prefiro adequar o que está aí, que eu não acho que é ruim, eu acho que falta aplicabilidade, assim. Tem um detalhe importante também, Demóstenes, que esse movimento não é um movimento só do Brasil. O Chile está passando por isso, Venezuela passou por isso, Bolívia também. Então, são criadas novas constituições nesses países e nós estamos vendo o resultado. O que aconteceu na Bolívia, o que está acontecendo na Venezuela, isso são novas constituições. Como na Turquia também nós temos uma nova constituição. Então, essa nova constituição acabou com os direitos daquela população. E a consequência é isso aí, revolta a população que não tem acesso aos benefícios, uma população começa a se revoltar e nós entramos numa situação de barbárie. Evidentemente, é necessário observar a lei de responsabilidade fiscal. O administrador ele deve obedecer os limites, mas, todavia, suprimir garantias, aí já realmente dar um passo para trás na evolução de direitos conquistados. A gente pode ver um exemplo, a Constituição Americana. A Constituição Americana parece que é um modelo para as demais. Ela tem o quê? Poucos artigos, não é isso? Ela tem o quê? Mais de um século? 1787. E nunca houve mudança nenhuma? Só teve 2 emendas até hoje. A nossa, que é de 88, ela completou a última emenda, a 103, que reformou a Previdência. Então, realmente, a gente observa que
existe, vamos falar que é uma coxa de retalho a Constituição Federal. Eu estava até fazendo minha defesa do meu pós-doutorado falando sobre a segurança jurídica da Constituição de 88. Lá na Itália, as pessoas perguntando assim, que Constituição é essa que você tem, de 88, que já passou, na época era 96 emendas, que segurança jurídica que vocês têm? Uma Constituição que passa a ser modificada a todo tempo. Então, realmente, nós não temos nada, nós estamos numa construção ainda de democracia. Nós estamos numa construção de ideais. A Constituição americana foi a primeira Constituição escrita. Ela criou a República, ela criou o Poder Judiciário, mas são institutos que funcionam dentro de um Estado democrático de direito. A gente observa, Demóstenes, que hoje nós temos aí 200 e poucos milhões de habitantes, nós temos praticamente um processo para cada 2 habitantes no Brasil. É um volume de processo absurdo. Então é necessário reformular, o Poder Judiciário não aguenta mais, as pessoas precisam trabalhar outras modalidades, como mediação, arbitragem. Então a Constituição, ela não foi feita para isso, a Constituição foi feita para assegurar direitos e limitar poderes, somente isso. Quando ela começa a regulamentar assuntos que não é de competência, que deveria ser regulamentado pelo Código de Processo Penal, pelo Código Civil, aí nós temos uma Constituição realmente que está tendente a ter mais de 200 emendas daqui. Suponhamos a gente fazendo um novo programa daqui 10 anos, falou assim, Demóstenes, nós estamos completando 200 emendas constitucionais. Absurdo. Absurdo, sem dúvida. Nós vamos para o intervalo, mas eu vou deixar aqui uma pergunta aos senhores sobre o ponto de vista dos senhores. Tá? Essa PEC que o Congresso está tramitando no Congresso, eles estão tirando a responsabilidade novamente deles e vão devolver ao STF, que vão alegar inconstitucionalidade, né? Vai ferir o artigo 5º, tá? Então, hoje estão tirando a responsabilidade deles e devolvendo para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero saber dos senhores qual é a posição e a visão dos senhores para dar mais segurança jurídica ao cidadão que está clamando por justiça e celeridade aos processos, depois do intervalo. Você está assistindo TV Metrópole. E aí, moçada, aí, bom, eu tô aqui na TV Metrópole e vocês ficam ligados também na nossa rede social, no Instagram, @TV Metrópole e no Facebook, TV Metrópole News. Estamos de volta com o Giro em Ação. Bom, eu deixei uma pergunta no ar, porque é o seguinte, doutor Tiago, doutor Clodoaldo, se realmente o Congresso assumisse a responsabilidade, não falaria de uma PEC, porque já está sabendo que essa PEC, ela vai acabar voltando para o STF dizendo que é inconstitucional, porque o artigo 5º é bem claro no seu inciso 57, tá? Bom, mas qual é o caminho real mesmo, tá? Na visão dos doutores, tá? Para mudar isso aí? Uma lei ordinária resolveria, mudando lá o artigo 283, tá? Eu gostaria de saber a visão dos senhores. Bom, o que acontece? A alteração legislativa ordinária, ela pode até trazer uma solução momentânea, desde que essa alteração ela seja aceita e que os tribunais pratiquem da forma como foi posta e posteriormente seja confirmado pelos tribunais superiores. Isso pode ser uma perspectiva. Outro cenário, não seja aceito, entender-se que a modificação constitucional é necessária, né, para que haja, assim, uma prisão em segunda instância. Então, isso tudo vai depender muito do posicionamento dos tribunais, da doutrina, da jurisprudência. Então, evoluindo a partir dessa análise é que a gente vai poder ver o resultado do que for feito em concreto. Então, minha perspectiva, eu acredito que não vai resolver, que isso vai continuar acontecendo, até porque essa análise é muito
política. Os tribunais superiores são muito políticos. Na verdade, a gente vê o Supremo alterando o entendimento sempre em conformidade com a conveniência do cenário social daquele momento. Então, sempre, infelizmente, na minha perspectiva também, o político está atrelado ao jurídico nessa questão. Amadurecimento, para mim, é a palavra. Não sei se o doutor Clodoaldo vai de encontro aí ao entendimento. Mas discordo também. Porque, Fique à vontade, pô. o que acontece? Para o telespectador saber, o nosso Código Penal ele é baseado na ideia do Código Penal alemão e o Código de Processo Penal dentro do direito romano. O direito civil é o direito civil francês e o Código de Processo Civil italiano. Moral da história, a gente não tem lei, a gente copia a lei de outros países. E quando a gente tenta dar aplicabilidade a essa lei, a gente não consegue. Às vezes um cliente pergunta para nós, demonstra, esse processo vai demorar? Eu falei assim, meu filho está com pressa? Há uma média de 3 a 8 anos. No criminal, você tem noção, desde a abertura do inquérito até a sentença, conforme o Código de Processo Penal, tem que ter transcorrido 119 dias. 119 dias já tinha que ter uma sentença. A questão é que os prazos do processo penal não são cumpridos pelo Poder Judiciário. Então, a situação é muito mais complexa e profunda. Um deputado, um senador, infelizmente a gente não sabe nem escolher às vezes um deputado, muito menos um senador. A nossa escolha não é feita na capacidade técnica, é um voto de protesto, a gente nem sabe votar. Então aquela pessoa que está ali, às vezes ela não sabe nem criar lei, não sabe nem discutir algo. Então é necessário nesse caso, né, que a população brasileira tome consciência de que os institutos são perfeitos. A questão é que existe uma falência institucional dentro da modalidade e aplicabilidade da lei. O Poder Judiciário, o juiz, às vezes, é um juiz para 7 mil processos. Nos Estados Unidos, é um juiz, a média, por 80, 100 processos. Porque é tudo resolvido de forma simplificada nos Estados Unidos, na Europa. Então, se a gente observar hoje, existe a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, a gente fica em liberdade durante o processo, e o processo enrola tanto que o advogado, nesse caso, impetra um habeas corpus, né, pedindo, nesse caso, a extinção da punibilidade pela prescrição, porque o Estado demorou demais a dar a resposta. Então, que Estado é esse que demora tanto a dar a sua resposta? Então, nesse caso, a gente precisa melhorar e investir dentro do Poder Judiciário. Para dar celeridade aos processos. Aos processos, para que sejam cumpridos os prazos. O juiz tem que dar a sentença no prazo 10 dias depois. A gente observa que às vezes demora 1 ano, 2 anos para dar uma sentença, é um absurdo. A população fica dependendo do Poder Judiciário e, infelizmente, o Poder Judiciário às vezes não recebe. No que se refere às custas processuais dentro do civil, só fazendo um paralelo, a do Estado de Goiás é a mais cara do Brasil. Então, não justifica falar, não tenho dinheiro. Não, tem que fazer adequação, a população tem que cobrar, não só do Legislativo, mas cobrar também do Poder Judiciário. Aí sim o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião, o CNJ, que é o órgão responsável para fiscalizar, demonstra, é que deve criar e solucionar esse problema. Doutor Clodoaldo, voltei aqui meu período de academia. Você estava falando aqui que nós copiamos, lembrei dos professores também, que eu fiz direito, né? Os meus professores, né? Na verdade, a gente copia. Nosso direito é copiado, tá? Muito deles é copiado. Tá? Mas o senhor abordou algo interessante, doutor Tiago, que na verdade, o que estão usando no momento, acho que muitos políticos estão usando o momento para fazer já a campanha antecipada. Tá? O povo está clamando na rua por justiça, tá? Por justiça, mas se realmente querem fazer justiça, não era criar uma forma, como o doutor falou, de dar celeridade a esses processos? Tá? Sem dúvida. Eu acho que dentro da perspectiva do direito penal, do processo penal, o que traz o resultado é a certeza da punibilidade. E hoje a pessoa que tem recurso financeiro e que tem possibilidade de contratar bons advogados, ele vai protelar ao máximo a sua condenação e o cumprimento da pena. E fazendo isso, ele está expressamente se utilizando de mecanismos previstos na própria legislação para se escusar de cumprir a pena. Então, a celeridade realmente é algo necessário. E aí o doutor Clodoaldo tocou num ponto muito interessante. Alterar a legislação não só baseado no que seria trânsito em julgado, mas alterar a legislação pautado no resultado célere do processo. E aí eu chamo mais a responsabilidade para o legislador, não só no processo penal, não só no processo civil, mas no processo administrativo, que tem toda a condição de fazer isso. Agora, é evidente que isso passa por uma estruturação do Poder Judiciário, por uma estruturação do Estado,
Porque sem efetivo, sem pessoas que tenham conhecimento técnico, não adianta a legislação ser boa, prever prazos, se não há condição física de cumprimento disso. Então, alteração legislativa para celeridade e instrumentalizar isso com pessoal, com estrutura para que as instituições possam integrar a prestação jurisdicional em todos os campos. E isso seria uma medida que melhoraria o nosso país assim infinitamente. Nós estamos chegando no final do programa, mas eu quero abordar aqui, doutor Clodoaldo, que também estão falando da PEC dos recursos. Você acha também que diminuir recursos não vai trazer também um prejuízo ou resolve a situação? Na verdade, dentro da lei de responsabilidade fiscal, ela é o limite no qual o governante deve observar. Reduzir gastos já faz parte da obrigação do gestor, do administrador e muito menos do governante, muito mais do governante, perdão. Mas a questão é que reduzir gastos e precarizar direitos, aí a gente chama, nesse caso, né, mínimo existencial reserva do possível. Eu só posso fazer de acordo com o que eu ganho. O Estado ganha muito, o Estado faz pouco. Eu acredito muito nisso. Por exemplo, uma pessoa que precisa de uma vaga no SUS, uma vaga no UTI, não tem vaga. Aí a gente, como advogado, judicializa a ação, propõe solicitando a vaga e a pessoa morre. Enquanto não se prender esses agentes, esses sujeitos aí que exercem esse poder, a gente não vai ver mudança. Então, na verdade, falta realmente um Estado mais eficaz e a população cobrar mais, porque a população paga muito por muito pouco. Chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer ao doutor Tiago. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente discutir uma temática tão importante e salutar para nós, cidadãos, e para o Estado democrático de direito. Doutor Clodoaldo, esse tema ainda vai dar muito o que falar. Agradeço a sua participação. Eu agradeço, Demóstenes, agradeço ao doutor Tiago, agradeço a todos. Estamos à disposição. E não esqueça, o programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na TV Metrópole, com reprise às quinta-feiras, às 16 horas, e aos sábados, às 19h30. Até o próximo programa e um abraço a todos.